Vamos tentar entender com quem é do ramo, porque eles têm uma percepção muito melhor, evidentemente. A minha tem até uma ideia do que é que está acontecendo, mas melhor que quem lida com isso explique para clarear um pouco as ideias, porque do contrário é difícil entender. Por isso eu trouxe ao programa hoje, e agradeço, a supervisora de RH. Ela é supervisora de RH de uma grande empresa matonense do interior de São Paulo, que é a Agrofito, mas ela fala como profissional, e não, evidentemente, profissional desta empresa propriamente, né? Mas ela vai tratar sobre o assunto de um modo geral como profissional de RH. Priscila Aparecida Rezende, muito obrigado. Bom dia, Priscila. Bom dia, Daécio. Tudo bem? Bom Aqui dia tudo a todos. bem, espero que com você também. Então, Priscila, é intrigante essa matemática aí, hein? Como explicar coisas que deveriam estar tão afinadas, mas que estão tão distantes? Na verdade, eu percebo que existem algumas vertentes, né, quando o assunto é contratar pessoas qualificadas, né? E esse assunto ele é muito abrangente. Eu participo de alguns grupos de RH da região e eu acompanho diariamente o anúncio de vagas de emprego dos mais variados segmentos. Então, eu vejo que as oportunidades de trabalho elas estão existindo, mas o que de fato acontece é que é a falta de qualificação dos profissionais. E muitas dessas pessoas, elas pensam que as qualificações estão atreladas a uma graduação, a uma pós-graduação. E é claro que, dependendo da vaga, isso é muito importante e é um pré-requisito do cargo. Mas existem inúmeras vagas que os requisitos são cursos mais acessíveis à população e que muitas vezes são oferecidos de forma gratuita, como você mesmo mencionou, né, no início da reportagem. Quando a gente anuncia uma vaga de emprego, o número de pessoas desempregadas é tão grande que muitos profissionais se candidatam mesmo não tendo as qualificações necessárias para aquela vaga anunciada. E às vezes nós, recrutadores, temos um volume expressivo de currículo recebidos, mas nós não conseguimos fechar o processo de contratação, porque o candidato ele não está adequado para aquela vaga que ele se candidatou. E às vezes a gente também precisa baixar o nível de exigência para aquele cargo, para aquela vaga, porque se a gente exige uma alta qualificação, a gente às vezes fica muito limitado e a gente acaba tendo que contratar um candidato com uma qualificação limitada para aquilo que necessitamos, né? Então esses são os principais pontos que eu vejo, né? A falta de procura por cursos e por especializações das pessoas, né? E um segundo ponto que é muito expressivo e que é muito visível também é a falta de preparo para o momento da entrevista, porque aqui nós estamos falando de qualificação profissional, mas no momento da entrevista ela também é uma qualificação da pessoa, né? Ela precisa também de um preparo. As pessoas elas não estão se preparando para ir para a entrevista, né? Então hoje existem vários canais, né, que possibilita a gente se preparar, né? A gente tem a tecnologia aí ao nosso favor, a internet, né? Então, se eu puder me antecipar e dar um conselho para os nossos ouvintes, o conselho é: pesquisa na internet como se preparar para uma entrevista de emprego, como que se comportar, como elaborar o seu currículo, quais os pontos importantes que a gente tem que incluir no currículo, né? Isso é um ponto fundamental. Puxa vida, agora você conversa com muita gente de RH e eu imagino que são profissionais de RH de vários setores da economia, não é? Daí vem a minha pergunta, você percebe isso em todos os setores ou particularmente em alguns deles? Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Assim, o número de vagas que nós temos hoje em todos os segmentos, a gente não consegue fechar essas oportunidades de uma forma com rapidez, né? Então, a necessidade que a empresa tem desse profissional, a gente não consegue fechar na mesma velocidade que a gente precisa, né? Infelizmente.
por conta da falta das exigências daquele cargo dentro das organizações e da falta de qualificação que a gente recebe dos candidatos. Que coisa, não? Olha, eu me lembro que 2011, mais ou menos, foi um ano em que nós tínhamos menor índice de desempregados no Brasil. E a razão não era só uma questão de governo da época, não. O mundo estava com a sua economia melhor, o mundo estava bem economicamente falando, porque instalado uma crise mundial, todos os países padecem com isso. Na época nós tínhamos uma situação mundial muito boa e que se refletia em baixos índices também aqui no Brasil de desempregados. E na época, um levantamento feito, acho que pelo IDEB, Priscila, mostrava a ocupação de trabalho, de vagas, uma situação muito boa, favorável, mas os técnicos do IDEB lembravam na época, olha, o momento está precisando de muita mão de obra e as empresas estão topando adotar até trabalhadores sem qualificação porque eles precisam produzir e estão aceitando essas condições. Mas você que não tem qualificação, diziam eles, qualifique-se, porque quando acontecer uma crise, adivinhe quem vai primeiro para a rua. Né? A empresa não vai mandar o seu melhor e mais qualificado funcionário embora. Então eles alertavam isso na época. E eu vejo que passados 10, 11 anos, a situação é a mesma, não é? A situação é a mesma. No quesito desqualificação profissional, quero dizer, ou falta de qualificação profissional, né? Porque, no mais, o número de desempregados saltou enormemente, né? Em relação àquela época. Mas, de qualquer modo, isso mostra que nós ainda não achamos o caminho certo. Mas aí eu fico pensando, nessa hora, a tendência da gente, Priscila, é cobrar dos políticos, do setor público, do setor de formação profissional, que sejam feitos investimentos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu não sei Brasil afora, hein? Eu vou falar por nós aqui da região. Eu vejo tanto curso disponível. Anteontem, Priscila, esteve aqui no programa o diretor regional do SESI e Senai. Ele falou, olha, está acontecendo isso. E ele deu um exemplo aqui impressionante. Ele disse que, olha, como uma certa cidade aqui da região tem como característica econômica lá a fabricação de bichos de pelúcia e precisam de muitas costureiras, o Senai tentou abrir um curso naquela cidade para formar mão de obra. Ele falou, nós não conseguimos fechar uma turma. Exatamente. Que absurdo. Não tinha interessado. E de fato existe, né, muitos cursos gratuitos. Então, a disponibilidade desses cursos gratuitos, eles existem de fato. Mas eu sinto que a procura desses profissionais, dessas pessoas que necessitam de melhorar o seu currículo, melhorar a sua qualificação, a procura por esses cursos, elas são muito baixas, né? E infelizmente é uma realidade muito grande, né? Eu noto, inclusive, assim, posso estar errado, mas a minha percepção é esta, que entre as pessoas bem mais adultas que poderiam reciclar, se formar ou até fazer um novo curso na sua profissão, fica aquela situação, eu não tenho mais idade para isso. Enquanto que entra a moçada aí, os mais adolescentes e tudo mais, fica a minha impressão de que são cursos para profissões que não dão muito glamour junto às gatinhas, às meninas, ou glamour para o mundo deles ali, que então ele quer alguma coisa mais cinematográfica, um negócio mais glamuroso e essas coisas. A sensação que eu tenho é esta, eu não sei se tem sentido, sabe, Priscila? Não, faz todo sentido, sim, o que você está dizendo, né? Se a gente for pensar na nossa cidade, no nosso município, nós temos muitas empresas, muitas indústrias, né? Então, o número de vagas de muitos cursos profissionalizantes que nós temos disponíveis na cidade, muitas vezes realmente é para cursos operacionais, né? E muitas pessoas acabam não querendo se profissionar nessas áreas, né? Pensam em tecnologias digitais, profissões digitais estão muito em alta, né? Influências digitais,
e às vezes acaba querendo e tendenciando a ir para esse caminho. Mas a gente tem que pensar que nós estamos numa cidade que a economia é baseada nas indústrias. Sim. E se a gente pretende se recolocar no mercado, né, a gente precisa se qualificar de acordo com as oportunidades que tem dentro do nosso município. Ou então muda para Milão, que lá é o mundo, né, o lugar da moda, do glamour, não sei o que, muda para Hollywood, sei lá onde, porque aqui é uma cidade operária. Exatamente, exatamente. E nós temos o Senai, né, o Senai é uma instituição e tem vários cursos que agrega muito ao currículo dessas pessoas, né? Lógico que o Senai, ele não tem, são cursos pagos, né, na maioria das vezes, mas a gente tem outras alternativas aí que são cursos gratuitos, né? Eu fico pensando, Priscila, será que os pais conversam com os filhos sobre isso? Ou simplesmente aceitam o que para eles é um momento ali de adolescência, fim de adolescência, sei lá, escolha de uma carreira, e ele se ilude às vezes, é muito comum que isso aconteça, e falta aquele olhar, aquele questionamento do pai ao dizer, olha, a realidade é esta aqui, a possibilidade que você tem é esta aqui, sabe aquela orientação de vamos encaminhar as coisas, ou será que os pais estão simplesmente falando, é verdade, viu, você não tem aquilo que você quer aqui, o garotão diz lá, eu vou viver e vou montar um canal no YouTube, vou falar de qualquer assunto lá e vou ficar rico, sabe? Eu acredito que os pais, eles estão sempre, na grande maioria das vezes, né, presente na vida dessas pessoas, e eles, é lógico, que tentam orientá-los, né, da melhor forma possível. Mas infelizmente a gente vive num mundo hoje que as pessoas elas têm um acesso à informação muito mais rápido e que muitas vezes você acaba não ouvindo as pessoas mais velhas, né, que são os nossos pais, que estão ali, são pessoas experientes e que vivem nesse mundo há mais tempo, né, e que pode ter um olhar mais criterioso, né, e eu acredito que acaba acontecendo isso. Pois é. Às vezes a pessoa não quer exatamente o trabalho, quer o emprego, né? Isso. Que são coisas diferentes. Eu me lembro que um dia, antigamente era muito comum em rádio, né? Os anúncios de pessoas procurando emprego, anúncios de tudo quanto é tipo, né? Das necessidades das pessoas. Eu me lembro que um dia teve um anúncio assim, Priscila, precisa-se de doméstica para dormir no trabalho. Foi mal formulado o texto, evidentemente, porque Sim. Aí diz que apareceu um monte de gente interessada, sabe? Para dormir no trabalho. Não, que era uma pessoa que podia morar no trabalho. Sentido, né? A proposta era que fosse alguém de trabalhos domésticos que pudesse morar no local de trabalho. Mas o anúncio foi mal colocado e ficou assim, precisa-se de trabalhadora doméstica para dormir no emprego. Nossa Senhora, aí... Apareceu muitos candidatos. Aí tem, né? Tem um pouco de tudo, né? Eu acho que talvez, né? Eu não sei, você que conhece melhor esse setor, a gente fica falando aqui da realidade nossa, em que os cursos estão aí, e neste quesito de formação de mão de obra, em Matão você não pode reclamar das indústrias. Tem lugar que fala, mas o empregador não dá oportunidade. Bom, ele está dando, mas você tem que se preparar para ela, né? Exatamente. A única coisa no Brasil que você não precisa estar preparado para postular é político. Porque o político você precisa não entender nada, não tem problema. Se você for brasileiro e tem um título de eleitor, você pode se candidatar. Vai ter um monte aí, ó. Não sabe o que está fazendo no mundo, nem tampouco sabe o que faz lá aquilo que ele está postulando. Está lotado. É o único ramo de trabalho no Brasil que você não precisa se preparar para ele. Você pode ser um mané aí, sabe, no negócio. Você entra. É permitido, né? Com aquela desculpa de que democracia tem que permitir tudo. Não, senhor. Democracia tem que permitir que o cara seja político, desde que ele tenha preparo e um histórico de vida, de dedicação à comunidade antes. Concordo. Não é? Deveria ser assim. E eu te falo mais, né? Isso é a minha humilde opinião, claro, com todo o respeito aí à classe, mas eu penso que
para que eu pudesse me candidatar e ser político, eu penso que você deveria ter uma graduação. Isso tem que ser o mínimo. Um vestibular. Você tem que ter uma graduação, você tem que ter um preparo para que você possa representar um município, um estado, um país. E mesmo assim, você estaria satisfeito no quesito: a democracia tem que contemplar todo mundo pode ser. Ótimo, pode, continua podendo ser, desde que você se prepare para isso, porque senão, como digo sempre aqui, eu vou chegar no centro cirúrgico do hospital daqui a pouco e falar: hoje eu acordei e eu quero ser médico, eu vim aqui para fazer a operação, cadê o paciente? Não é assim que funciona. E nas outras profissões não é diferente. Então, é a única profissão que não exige nada de você, pelo menos para postular, né? Se você vai ser eleito, eu não sei, mas pelo menos para postular você não precisa ter nada, mas nada, é só ter um título de eleitor. É política. Exatamente. E no resto tudo é exigido. Você deu um bom exemplo, né? O médico, ele tem os anos de graduação e depois ele tem a residência. Então, assim, é um longo caminho pela frente para você conseguir ter o seu consultório e você ter os seus pacientes, né? Então, nós estamos vivendo num momento bem delicado, né? Profissionalmente falando. A democracia, assim mesmo, continua sendo plena, né? Ao permitir que qualquer um seja jornalista se desejar, desde que você se prepare para isso. Ao permitir que você seja um bom soldador, ou sei lá que outra profissão, desde que você se prepare para isso. O problema é que dessa vez nós temos que engolir a saliva e nos calar, e nós não podemos criticar qualquer âmbito de governo nessa questão de emprego, de formação de mão de obra. Não podemos criticar o prefeito atual, o Cid Ferrari, não podemos criticar o anterior, o Schettino, não podemos criticar, nesse quesito. Não podemos criticar o Adalto, não podemos criticar o Chico, não podemos criticar o Laerte Taralo Mendes, o Jaime Gimenez, ninguém. Porque com o tempo a cidade foi dotada das condições, só não vai quem não quer. Exatamente. Só não vai quem não quer. As oportunidades, elas existem, né? E elas estão aí a todo momento, né? Pois é. Se você entrar nas redes sociais das grandes empresas ou até das pequenas empresas, o número de vagas em aberto, ela é expressiva, né, no município. Impressionante. Impressionante. Essa conta realmente é intrigante. E, sinceramente, não enseja nem permite que a gente critique por não ter, porque tem. E se a gente for tentar achar culpados, nós vamos encontrar o quê? A boa vontade das pessoas em batalhar, porque não tem nada de graça. Mas o mundo moderno vende pra gente a ideia de que tudo é fácil. E aí vem um conteúdo que eu queria discutir com você, Priscila. Será que essa ideia, os confortos da vida moderna, em que tudo é fácil, desde a criança que não precisa mais inventar o brinquedo, nem mexer, o brinquedo anda sozinho, é só apertar um botãozinho. Até o adolescente, que tem enormes facilidades. E mesmo a gente adulto, quantas facilidades vieram. Será que isso não nos acomodou, de modo que tudo que dá trabalho a gente evita? Eu concordo. A tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, mas, porém, a gente tem que saber como utilizá-la, né? Se a gente não souber utilizar com sabedoria, ela pode, sim, nos prejudicar e nos deixar numa situação de conforto, né? Achando que é só apertar um botão e a mágica acontece, né? E eu vou aprender um novo idioma, eu vou aprender uma nova profissão por conta da tecnologia e da facilidade. E não é assim, né? A gente ainda precisa do nosso próprio esforço, né? Porque o celular está ao alcance das nossas mãos e a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com ele, mas a gente precisa saber o que fazer com ele, porque senão a gente fica horas no celular, mas sem aprender nenhum conteúdo que aumente o nosso conhecimento. Priscila, de 0 a 10, então, a entrevista de emprego, ela representa quanto? A entrevista de emprego, para mim, ela representa um peso muito grande, 6%. 6%. Porque
em pontuação, né, na verdade. De Sim. 0 a 10, eu falo que é 6. 6. Porque o primeiro ponto para um recrutador é o seu currículo, né? Então, é a porta de entrada para você participar de um processo de seleção. E o seu comportamento, a forma com que você vai conduzir na entrevista, ela é de extrema importância. Então, seja verdadeiro, seja transparente, se prepare, né, como eu disse antes, se prepare para o momento da entrevista, né? Procure na internet como se preparar. Eu acho que isso é importante. As pessoas não estão indo para a entrevista preparado para aquele momento. Elas estão indo por ir, mas sem um preparo antes, né? Eu acho que isso é muito importante para as pessoas. Elas precisam se preparar para o momento da entrevista. O que é uma pessoa preparada para uma entrevista? O que ela tem de diferente? A chance de conquistar o emprego dela. Uma pessoa preparada para aquela entrevista, a chance dela conquistar o recrutador, ela ser assertiva nas respostas para as perguntas que foram feitas para ela, é muito maior. A roupa que está usando, tudo isso vocês levam em conta? Eu acho que vai depender muito da ocasião, né? É lógico que, eu costumo dizer, a pessoa não vai com uma bermuda para uma entrevista de emprego, que aí eu acho que não pega bem. Mas também não precisa ir com um vestido social. Mas também não precisa ir com um vestido que vai para uma formatura. Né? Então a gente tem que ter uma ponderação, a gente precisa levar em consideração que aquele momento é um momento formal. Né? Eu não estou indo para uma festa, né? Eu não estou indo para um churrasco, para uma balada. Né? Eu estou indo para uma possibilidade de trabalhar naquela empresa que me chamou para fazer aquela entrevista. Entendi. Então eu preciso estar de uma forma mais adequada, né? Cada entrevista com um profissional que eu faço aqui, eu reservo uma pergunta simples, mas uma pergunta direta e interessante, né? Curiosa. E para você eu reservei a seguinte para a gente encerrar a entrevista. Dizem que vocês, recrutadores, vocês são da área de RH das empresas, além de tudo aquilo que está bonitinho no papel que a pessoa escreve, eu sou uma pessoa, sei lá, eu sou não sei o quê, sou honesto, sou sério, sou, sei lá, enfim, o que a pessoa colocou lá, e que de certa forma define até a personalidade dela, que vocês depois, havendo interesse por tudo aquilo que está bonitinho no papel lá, vocês pesquisam para saber se a pessoa é aquilo mesmo, e ao fazê-lo, vocês vão inclusive nas redes sociais e nas páginas das pessoas para ver se lá o que ela publica no Facebook, no Instagram, corresponde mesmo àquilo que ela está apresentando ali supostamente. É verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Quando você está em processo de contratação e você fica com algumas dúvidas em relação ao comportamento e a acuracidade em relação àquilo que você viu na entrevista, a nossa fonte de informação, muitas vezes, é o que a pessoa tem nas redes sociais. Quer dizer, ali ele se apresenta lá bonitinho, todo comportadinho, você entra na página do sujeito lá, ele tá tomando cachaça, todo bêbado lá no meio das postagens e tal. Pronto, já... É um ponto que a gente acaba utilizando sim, né? É lógico que, dependendo da situação, não tem essa necessidade, mas em muitas ocasiões a gente acaba utilizando para poder fechar, para poder concluir aí o processo de contratação. Parece que é uma coisa, depois vai ver. Ali ele se revela. Na sua página de Facebook, YouTube ou Instagram, você se revela. Ali é você, por quê? Porque ali você acha que é teu, você faz o que bem entender, então você se revela livremente. E quando você se apresenta para um emprego, você é um santinho, é uma outra coisa, a turma vai lá te ver. Então, muito cuidado com o que você posta aí nas suas páginas, né, Priscila? Nas redes sociais, você é verdadeiro, você é você não está sendo avaliado, né? Você se sente não sendo avaliado. Então, você se sente mais livre para fazer aquilo que você acha que deve, que pode, né? Então, fique sabendo que eles vão sim, viu? Vê lá o que você publica aí, porque isso pode jogar contra a sua pretensão aí de né, conseguir um trabalho e tudo mais. Muito cuidado com o que você posta, viu?
Muito boa a entrevista, acho que com isso a gente começa a formar uma ideia melhor, porque tanta disparidade, porque essa coisa surreal, por que essa contabilidade não fecha em regiões e em municípios como o nosso, em que as oportunidades de aprender uma profissão são enormes e gratuitas, e no mesmo local em que as empresas precisam de trabalhadores e não conseguem. Vai matutando aí que você também vai chegar a uma conclusão que certamente vai ser a impressão que eu tinha, e certamente é a mesma impressão profissional que a Priscila, com muita competência, passou. E agradeço por essa entrevista. Muito obrigado, Priscila. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Falei com a supervisora de RH, Priscila Aparecida Rezende.